Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um tema baseado no livro de João, capítulo 13, versículos de 1 a 20, cujo título é A Contaminação do Mundo. Amados irmãos, essa noite nós vamos refletir sobre o texto que nós lemos, e a palavra nos diz que Cristo Jesus sabia que a sua hora estava chegando. Ele sentia que era preciso fazer algo diante de seus discípulos que pudesse impressionar a cada um deles. Ele sabia que um gesto vale mais do que 1000 palavras. Isso que Jesus tentou fazer e fez naquela época é válido até hoje em nosso meio cristão. Um gesto de bondade e de amor vale mais do que 1000 palavras. Está escrito no livro de João, capítulo 13, a seguinte: Então ele levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora. Compreendeu-á depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Explicou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar-se, senão os pés. Isso está escrito lá no livro de João, que nós lemos no início, no capítulo 13, do versículo 4 ao 10. Mas o que isso significa? Naquele tempo, as pessoas andavam de sandálias e era impossível não sujar os pés. Se você andar de chinelo na rua, hoje tem asfalto, ainda é menos, mas naquela época não tinha asfalto, você andava pela rua, então o pó tomava dos seus pés sujavam, com o seu suor de andar, sujava. Hoje nós andamos no mundo e é impossível não ser contaminado com a poeira desse mundo. Infelizmente, nós vivemos num mundo caído, num mundo onde o inimigo comanda. Então é impossível para qualquer ser humano não ser contaminado com a poeira desse mundo. Eu não estou falando de pecados, irmãos, mas sim o simples contato com esse mundo. Contato feito diariamente no trabalho, no lazer, na igreja, na escola, em qualquer lugar onde podemos colocar os nossos pés, nossos olhos e nossos ouvidos, nós estamos em contato com esse mundo, sim. Esse contato nos contamina. Contamina com outro tipo de poeira. Todos nós sabemos que para a purificação do pecado é necessário o sangue de Jesus Cristo. E para limpar essa poeira com que o mundo nos contamina, é necessário
nos lavar com água especial. Água quer dizer vida e vida divina. Olha o que Jesus disse à mulher samaritana: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Está lá no livro de João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Essa contaminação que nós estamos falando, a contaminação do mundo, à nossa volta, nos traz apatia e perda de vitalidade. Embora você possa não ter cometido nenhum pecado, muitas vezes a nossa condição espiritual cai. Sim, fica apagada e nos sentimos frios e longe de Deus. É nesses momentos, irmãos, que precisamos lavar os pés para sentirmos conforto e sermos revitalizados. Com esse ato, Jesus nos mostra alguns ensinamentos que devem ser praticados por aqueles que o querem seguir. Primeira coisa, ele despiu-se de todas as vestimentas superiores. Na época de Cristo, as pessoas nobres sentavam para jantar bem vestidas e colocavam sobre si um manto, sinal de posição social. Jesus tira o seu, ele tira o seu manto. Despe-se de sua posição social, esvazia-se completamente. Sua encarnação, humilhação e morte foi por amor. Ele quis assim. Ele se despiu da sua grandeza e se tornou servo. Está lá, escrito no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Foi Cristo Jesus que tomou a iniciativa de se humilhar. Ele veio até nós e lavar nossos pés. Ele nos mostra que o verdadeiro amor é suprir vida uns aos outros, revitalizando os que se encontram caídos. Quando ele disse aos seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele queria que todos conhecessem que somos discípulos dele. Se nós tivermos amor uns aos outros. Então, somente somos discípulos de Cristo se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e nos amarmos uns aos outros. Esse gesto de Cristo, ele ensina visualmente uma grande lição. Devemos ser serviçais. Cristo deu o exemplo e nós devemos imitá-lo. Devemos nos identificar com Cristo como mestre. Ele que ensinara isto na palavra, por palavra. Ele nos ensina por meio de um gesto dramático, mas um exemplo. Esse gesto, o gesto de Cristo Jesus, marcou os discípulos, causando-lhes um grande impacto. Segunda coisa é que na conversão verdadeira a pessoa é totalmente lavada. O ensinamento maior desse episódio marcante
além da humildade de Cristo, é que se refere ao pecado do homem. Jesus, ele enfatizava que na conversão a pessoa é totalmente lavada, mas que na caminhada cristã suja os pés, ou seja, na nossa caminhada cristã nós pecamos. E quando nós pecamos, não tem de banhar-se novamente, não. Você não tem de se batizar, o que eu estou querendo dizer. Apenas lavar os pés. Isso quer dizer que lavar os pés é o mesmo que lidar com os pecados do dia a dia. Sim, os pecados que nós cometemos na nossa caminhada cristã. Porque nós somos pecadores. Não importa se você é pastor, ou se você é diácono, se você é presbítero, ou se você é um simples membro. Na nossa caminhada diária, nós pecamos, uma caminhada cristã que tem pecado sim. Em outras palavras, irmãos, Jesus está dizendo que mesmo os convertidos, os verdadeiros convertidos, sujam seus pés nos caminhos. Mesmo aqueles que têm seus pés firmes na rocha, que caminham naquele que é o caminho, podem por muitas vezes sujar os pés. Pedro, apóstolo Pedro, ao ser confrontado por Jesus, ele pede um banho completo. Jesus responde que quem já se lavou, ou seja, já foi regenerado, só necessita lavar os pés, ou seja, tirar as poeiras da vida. Essa poeira simboliza tudo aquilo que acumulamos deste mundo, que nos atrapalha, tais como as traumas, os maus pensamentos, as influências negativas e também nossas falhas e pecados. Essas coisas precisam ser deixadas de lado diariamente, deixadas na bacia de Jesus. Terceira coisa que aprendemos nessa palavra, irmãos, é a dependência total. Jesus disse a Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ou seja, irmãos, nossa parte no reino de Deus depende da frequência com que passamos pela bacia. Sim. Essa frequência irá determinar se temos ou não parte com Cristo Jesus. Fazer parte significa ter a salvação, viver a salvação, desfrutar da salvação diariamente. O quarto item: as oportunidades são iguais. Sim, Jesus não fez distinção de pessoas, mostrando que todos eram necessitados de uma oportunidade, pois ele entrou todos os pés incrédulos de Tomé, pés vingativos de Tiago e João, pés autossuficientes de Pedro, fugitivos dos demais apóstolos
e até de Judas Iscariote, o seu algoz. Isso nos mostra que, independentemente de quem somos, todos nós somos necessitados de uma oportunidade na bacia de Jesus. O quinto item que nós aprendemos nessa palavra é amor e compreensão pelo pecador. Por isso Jesus demonstrou total compreensão e amor pelo pecador. Quando a palavra de Deus atua em nós, refletimos quem realmente somos. E Ele conhece todos os reflexos de cada um de nós. Conhece cada um dos nossos pecados, sabe de cada uma das nossas falhas, sabe onde e quando podemos cair. Mas mesmo assim, irmãos, Ele continuou nos amando. O amor de Jesus independe das nossas qualidades e supera os nossos defeitos. Nós, ao descobrirmos as falhas, nos afastamos e deixamos de amar. Jesus não. Ele continua amando até o fim. A sexta condição que aprendemos nessas palavras, irmãos, é o que Ele espera de cada um de nós. Ele espera que, assim como Jesus nos fez, nós devemos também fazer. É nossa obrigação levarmos outras pessoas até a bacia purificadora de Cristo Jesus. Não devemos nos portar como a maioria dos líderes dos nossos dias, e sim nos portarmos como Cristo Jesus, pois seu modo de agir, suas palavras e sua maneira de encarar as coisas diferem muito da chamada moral evangélica. Uma moral deturpada que atualmente é pregada nos nossos púlpitos. Seu modo de lidar com os erros, com as dificuldades daqueles que sujam os pés no caminho, é totalmente diferente da forma como vejo a igreja atual lidar. Ele cuida, ele trata, ele lava os pés, mas não deixa de dizer que o corpo já está limpo. São só os pés, empoeirados, sujos, machucados. Nossos líderes, pelo contrário, ao invés de se espelharem em Cristo, joga fora a criança junto com a água suja da bacia. Seus preconceitos é semelhante àqueles que gritavam: crucificai-o, crucificai-o. Pregam uma santidade que não abre espaço aos pés sujos no caminho. Tal santidade é semelhante àquela dos fariseus. Paulo condenava essa santidade, dizendo ser, na verdade, falsa humildade, culto de si mesmo. Está lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 20 ao 23. Essa santidade daqueles que querem ser mais santos do que Deus, daqueles que dizem
que é pecado aquilo que Deus nunca chamou de pecado. Deus nos deu liberdade e devemos fazer uso dessa liberdade em prol do reino de Deus, jamais para dar ocasião à carne. Está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou, principalmente porque nos libertou do império das trevas. Liberdade que nos faz responsáveis e que nos enche de gratidão pela graça. Liberdade que nos leva a amar o nosso semelhante, mesmo sabendo que daqui a 5 minutos ele poderá estar nos traindo. Poderíamos ficar aqui horas e horas falando sobre o que Cristo espera de nós. Porém, devemos estar conscientes de que não devemos permitir que coisas negativas se desenvolvam em nosso coração. Se isto acontecer, Deus poderá não mudar tal resultado, porque o acerto de nossas decisões depende de estarmos sintonizados com a vontade de Deus. Sim. Lembre-se, irmãos, no caminho podemos sujar os pés, mas também podemos encontrar consolo naquele que pode lavar pés, corações, mentes, olhos, por ser água viva. Resta-nos então pedir que Ele nos guarde de todo o mal no caminho pelo qual devemos caminhar. Amém.